Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou Dayana Pasquim e o episódio de hoje é As Três Irmãs, de Júlia Lopes de Almeida. Você vai perceber com esse conto como as pessoas mudam com a passagem do tempo. Boa leitura! As Três Irmãs, de Júlia Lopes de Almeida. Azalina Rolim. Havia muitos anos já que Dona Teresa não via as duas irmãs. A segunda, Dona Lucinda, partira logo depois de casada com o primeiro marido para Buenos Aires, e lá ficara sempre. A mais moça, Dona Violeta, fora habitar a Bahia com seu esposo, e ali estava gozando os triunfos acadêmicos dos filhos e os respeitos delicados do seu velho. Mas um dia, Dona Teresa, apreensiva com medo da morte que se avizinhava, escreveu às irmãs que viessem ao Rio despedir-se dela e tomar posse do que lhes pertencia. Interesse ou saudade, quem lê claro em corações tão bem ocultos, empurrou para as plagas naturais as duas senhoras. Dona Teresa remoçou uns dias. Só ela ficara solteira e em casa dos pais, já há tantos mortos, como um guarda fiel, depositária de todas as relíquias da mocidade deles e delas. Assim, recomendou-a à criada, mulata antiga, ex-escrava da família, em todo caso uns 30 anos mais moça do que ela. Olha, Emília, para Mana Lucinda arranja o quarto azul, aquele da esquina. Era o seu quarto de solteira. Ela gostava de canários, tinha sempre uma gaiola no quarto, era isso. Bota lá a gaiolinha dourada do canário novo. Escuta, lava bem tudo. Ela era muito faceira, não te esqueças do pó de arroz, de pôr sabonete fino e frascos de... Espera, qual era o cheiro que ela preferia? Ah, já sei, jasmim. Manda comprar essência de jasmins. Sim, senhora. Agora, para a Dona Violeta, prepara o quarto branco das 3 janelas. Era o quarto dela. Vê se arranjas muitas flores. Violeta era nossa jardineira. Olha, faze um ramo para o lavatório, outro para a cômoda. Era assim que ela usava. Espera, que pressa! Manda comprar essência de violetas. Era o aroma dela. Sim, senhora. Não te esqueças de nada. Não, senhora. A mulata saiu, deixando Dona Teresa aos guinchos com um ataque de asma. Não queria morrer deixando aquela casa em mãos indiferentes. Só as irmãs receberiam com amor aqueles trastes antigos em que tantas vezes rolaram juntas, onde os pais presidiam às suas travessuras de crianças e onde depois os noivos as beijaram com embriaguez. A pobre coitada estava a desfazer-se, sentia a cada arranco da tosse desmanchar-se-lhe sob a pele seca e enrugada a carcaça frágil e dolorida. O seu corpo, nunca amado, caía como um feixe de ossos partidos para a sepultura. Como estariam as irmãs? A Lucinda deveria estar bem velhota. Agora a Violeta, essa, apesar de mais moça, com tantos filhos e já tanta netalhada, é provável que viesse trêmula e bem achacada pela velhice. Havia já uns 30 anos que não havia. E a outra, uns bons 40. E Dona Teresa revia com saudade o rosto pálido e formoso da esbelta Lucinda, de olhos verdes, dentes sãos, faces brancas como a neve. E o rostinho delicado de Violeta, moreno, levemente rosado, com os olhos travessos e negros, e uma boquinha perfumada de juventude muito fresca e vermelha. E apesar de calcular-lhes as rugas, só via diante dos olhos as figuras louçãs e radiantes das irmãs noutros tempos. A mulata aprontou tudo com esmero. Dona Teresa, apoiada ao seu ombro e a uma bengala grossa, percorreu toda a casa. Ela tinha tido sempre a singular mania de conservar as coisas nos mesmos lugares e em igual posição. Se mandava renovar o papel de uma sala, exigia que o novo fosse exatamente igual ao que de lá saísse. E os trastes eram polidos, os estofos espanados com escrúpulo,
e as alcatifas nunca substituídas por outras que não fossem da mesma cor e de igual desenho. Para ela, aquelas velharias eram preciosidades raras. Não saía nunca, não dava festas. Vagava no ar das suas salas um cheiro de mofo, denunciador do triste isolamento da sua vida de solteirona, sem sobrinhos, nem afilhados, nem ninguém. Custava-lhe deixar todo aquele esplendor em mãos alheias e ansiava pelas irmãs. Por uma coincidência, chegaram no mesmo dia Dona Violeta, vinda da Bahia, e Dona Lucinda, de Buenos Aires. A manhã estava de uma beleza incomparável, o céu todo azul, a atmosfera morna, o que aprouve a Dona Teresa, que pôde aliviar o peso da roupa e cruzar sobre o vestido de seda roxo o seu belo mantelete de renda preta. E Emília ajudou-a naquela tarefa. Toda a roupa comparticipava daquele cheiro de umidade. Vestido havia tanto tempo guardado. O que as rugas fundas denunciavam não podia cheirar a sol nem a primavera. No topo da escada, com a cabecinha trêmula sempre a dizer que sim, uma das mãos apoiada à bengala, a outra sumida no braço da mulata, Dona Teresa esperava as irmãs com os olhos luminosos molhados de lágrimas. Elas subiam, vagarosas também, falando alto, uma com voz grave, outra com um falsete de gaita. Haviam de ser risadinhas, lembranças da mocidade. Dona Teresa ordenara que se abrisse o salão principal e foram logo para lá as três. O que ela notou com certa alegria invejosa foi que as irmãs andavam mais direitas, sem necessidade de apoio. Sentaram-se no salão. Dona Lucinda faiscava de vidrilhos, descansando a papada cor de leite na rica seda preta da capa. Era enorme. A gordura disfarçava-lhe as rugas. O coquetismo da mocidade ainda mostrava os seus traços. Lá estava o cabelo pintado, caído nas fontes em duas belezas, à moda espanhola. E de vez em quando saltitava uma caramba, que rebentava como uma bomba naquela casa antiga e reservada. Dona Violeta, essa guardara alguma coisa do seu aroma de flor para a secura da velhice. Era pequena, muito engelhada. Vinha vestida de lã marrom, com uma capa de rendas de pouco enfeite. O que lhe dava graça era o cabelo muito branco e a meiguice dos seus olhos negros, habituados a sorrir para os netos travessos. Dona Teresa era a mais acabada. Faltara-lhe o amor. Faltaram-lhe as sagradas agonias da maternidade e a sua existência passiva, concentrada, inerte, levara-a àquele ponto de passa seca, já empedernida e intragável. As três irmãs olharam-se com tristeza, mas o que pensaram não o disseram. Os lábios sorriram, houve uns suspiros mal disfarçados e um brilho de lágrimas que pareceu molhar ao mesmo tempo os olhos de todas, sem rolar pela face de nenhuma. Dona Lucinda rompeu o silêncio. Vinha por pouco tempo. O seu segundo marido, um argentino, morrera havia 1 ano. Tinha ainda muita coisa a liquidar. O seu palacete não podia ficar abandonado em mão dos perversos enteados. O seu palacete! Como ela encheu a boca, descrevendo em 2 palavras o luxo das suas mobílias e da sua equipagem. Era conhecida e invejada na cidade toda. Dona Teresa pasmou. Quê? Pois as suas mobílias são melhores do que... estas? Oh! E riu-se com desdém. Teresa, você não imagina, isto é horrível. Nós outras temos coisas modernas vindas de Paris. Meu marido gastava todos os anos uma fortuna em quadros, em louças, em cavalos e em roupas. Dona Teresa, pálida, com a cabecinha ainda mais trêmula, olhou para a irmã Violeta. E você? Eu já não me importo com luxos, meus netos acabam com tudo. A não ser a missa, não vou a parte nenhuma. O que eu quero é ter muito espaço para as crianças e uma capela bonita. Em minha casa celebra-se sempre, com alguma pompa, o mês de Maria. É o nosso sistema. Eu não conheço, modéstia à parte, casa mais completa do que a minha, impôs Dona Lucinda.
Nem eu casa mais alegre do que a minha. Se saio, volto logo com saudades, murmurou Dona Violeta. Dona Teresa disse, já um tanto envergonhada por tratar as irmãs por você, em um tom cerimonioso e encolhido. Pois eu mandei pedir a vocês que viessem tomar conta das mobílias e da casa, julgando que lhes fosse agradável. Vamos ver, interrompeu Dona Lucinda, erguendo-se com dificuldade bem disfarçada. Emília amparou Dona Teresa e seguiram todas em peregrinação. Dona Lucinda apalpava tudo e ia murmurando. Esta mobília tem um estofo podre, olhem! E esgarçava com a unha o damasco das poltronas. Está mesmo, afirmava Dona Violeta. Assim tudo, este canapé é medonho. Eu não o quereria nem na minha cozinha. Meu Deus, essa sala de jantar parece-me um refeitório de convento. E dizer que antigamente a gente achava isso bonito. Dona Violeta sorria. Dona Teresa não chorava por vergonha, com respeito às irmãs que vinham mais fortes, com outros hábitos e outros gostos, cada qual educada por um marido, com o espírito influenciado pelo espírito deles, uma adorando o luxo, a outra a família e a igreja. Era bem certo, o casamento e a distância roubaram-lhe as irmãs para sempre. A Lucinda e a Violeta de outrora estavam enterradas em algum cemitério de virgens. Aquelas duas velhas de gênios opostos, não era elas. À noite, Dona Teresa, opressa pela asma, não se quis recolher cedo ao seu quarto. Emília foi dizer-lhe com acento irônico. Dona Lucinda mandou tirar do quarto dela a gaiolinha. Diz que não pôde suportar barulhos, que o sono da manhã é o melhor. Ao mesmo tempo aparecia Dona Violeta com as flores na mão. Isso não pode estar lá no quarto? As flores devem ficar nos jardins. Lá em casa é o meu sistema. Lá em casa, pensou Dona Teresa. Lá em casa. Afinal, cada uma ama o que é seu. Pensa no que é seu. Só eu amo esta casa. Não porque seja minha, mas porque era nossa. Serei melhor do que elas? De onde me vem esta ternura e esta saudade que elas não sentem? Dona Teresa chorou na penumbra da sala. No dia seguinte, mandou recolher ao quarto dos Badulaques, no fundo do quintal, os trastes mais antigos e de maior estimação. As irmãs zombavam de tudo. Pois bem, deixaria escrito que se fizesse com eles uma fogueira no dia do seu enterro. Mas não escreveu. E 2 dias depois, à hora do almoço, morreu sentada na sua cadeira de couro, com as mãos sumidas no xale e a cabecinha pendida para o peito. Dona Violeta recolheu as imagens do oratório como lembrança piedosa. Dona Lucinda, nada. Venderam a casa, repartiram os bens, e foi cada uma para o seu destino. E este foi As Três Irmãs, de Júlia Lopes de Almeida. Um texto muito comovente que prova como o ser humano muda, evolui ao longo da vida conforme os caminhos, as escolhas que fazem. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você e vai acontecer com muitas outras pessoas que você já conheceu. É um texto que também salienta a importância do amor, o que cabe ao amor, já que para a irmã anfitriã faltar ali o amor e as sagradas agonias da maternidade. O que Júlia quer nos dizer com isso? Nesse momento ela está realmente evocando o papel tido como somente da mulher no século XIX, que é de ser mulher, né, de ser esposa e de ser mãe, né, de nutrir e de cuidar da casa e do marido. Até a Virginia Woolf sobre isso tem um termo bem interessante, que a mulher é o anjo do lar, né? E a Júlia nos deixa claro ao apresentar essa anfitriã, essa irmã mais velha, que ela não viveu isso. Ela não fez o seu papel de mulher e de mãe, né? Portanto, ela teve um desvio na curva e estava seca, né? Como uma uva passa. Ao mesmo tempo em que parece muito cruel tratar a mulher desta forma, é a forma como era vista no século XIX. E de uma forma muito leve ela faz ainda uma outra denúncia.
nos diz assim: cada qual foi educada por um marido. É uma espécie de denúncia ao patriarcalismo que ela também tanto combateu. Júlia Lopes de Almeida publicou esse conto no livro Ânsia Eterna. É um livro de contos muito importante dessa escritora brasileira. E a gente já fez alguns contos dela, deste mesmo livro, Ânsia Eterna, aqui no podcast. Eu vou listar para você. Olha, só desse mesmo livro, o último conto que a gente fez da Júlia está em Ânsia Eterna, que se chama Rosa Branca, é muito comovente, a história das netinhas com a sua avó. A Caolha é também a história de uma mãe com seu filho. A Boa Lua, onde a gente tem a história do velho Samé, muito comovente. E lá no comecinho do podcast, Incógnita. Além de hoje, As Três Irmãs. Eu percebo que a Júlia ela tem sempre um olhar para o feminino muito diferenciado. Em todos esses textos que eu acabei de listar, nós temos personagens fortes. Enfim, esse desejo de igualdade, de respeito, foi um território que ela militou tão bem, né? E é isso que dá essa ideia do título desse livro, que é Ânsia Eterna. Tá revelando esse desejo mesmo de igualdade, né? É uma ânsia, é uma necessidade. E aqui nesse texto de hoje, que é muito comovente ao meu ver, a primeira vez que eu li eu já fiquei assim, já listei, já anotei assim, esse é um texto que eu quero trazer para leitura. Porque ele é atual e necessário, ao passo que coloca, né, a vida de 3 irmãs, 3 mulheres que nasceram de um mesmo útero, mas tiveram caminhos diferentes e por isso também se tornaram tão diferentes. Há teorias que explicam isso, né? As pessoas, não é porque têm uma mesma origem que vão ter uma vida igual, pensar igual, gostar das mesmas coisas. Tudo nos diferencia na vida, né? Cada escolha que a gente faz a cada momento vai nos diferenciando. Colocando em belas palavras, cada pessoa traça sua própria história. Mas essa irmã que ficou em casa, a Dona Teresa, né, que se manteve no seio do lar com os pais, né? Ela tinha essa inocência, né, de pensar que as irmãs talvez ainda fossem tão próximas a ela, mesmo com tantos anos de separação, e pensassem da mesma forma, e dispusessem do mesmo carinho para com os bens que foram do pai, da mãe, né, aquela mobília toda que elas cresceram brincando, aquelas escadas, aqueles quartos, aquelas janelas e portas. É muito comovente mesmo. Até porque na memória, a Dona Teresa mantém radiante a ideia das irmãs moças, né? As irmãs como eram quando elas conviviam. É quando entra mais um ponto sensível da narrativa, que é te fazer pensar se a vida passa rápido demais. Você se imagina 3 ou 4 décadas longe de um irmão seu, sem ver nunca mais em ter notícia? Cenário que ela sintetiza muito bem em uma única frase bem no começo do texto. Quem lê, claro, em coração tão bem ocultos? Da Júlia a gente fez outros textos ainda de outros livros, tem do livro das Donas e Donzelas, tem A Água, que nos leva lá para as ruínas de Pompeia, Minhas Amigas, A Arte de Envelhecer, A Mulher Brasileira, e tem o Natal Brasileiro. Eu gosto muito da Júlia. Ela nasceu em 1862 e morreu em 1934. E durante essa trajetória como escritora, né, ali final do século XIX, início do XX, ela mostra muito o que é o Brasil, sabe? Ela se dedica a isso. Um romance dela importantíssimo, que é A Falência, está sendo cobrado em vestibulares nesse momento, né? Justo porque demonstra esse viver brasileiro, né? Essa forma de se desenvolver, as origens imigratórias, né? O que fundamentou o nosso comércio, né? A nossa indústria, a nossa existência no planeta. A Júlia Lopes de Almeida sempre coloca isso de uma forma muito clara, numa linguagem simples, direta, uma linguagem muito comovente, como ela faz em As Três Irmãs, no texto de hoje. Ao longo da sua vida, então, ela, além de escritora, ela foi teatróloga, ela foi cronista e uma grande abolicionista brasileira. O primeiro romance dela saiu em 1888, se chama Traços e Iluminuras, num ano que ela voltou para o Brasil depois de ter ido a Portugal, onde ela conheceu aquele que viria a ser o seu marido, que foi o Filinto de Almeida. Com ele, ela publicou também alguns textos.
E tem a questão de que juntos, né, eles participaram ali da fundação da Academia Brasileira de Letras. A gente já citou isso algumas vezes no podcast, mas acabou ele ocupando a cadeira, né, porque a Academia Brasileira naquela ocasião foi feita a francesa, né, só homens ocupavam as cadeiras, e daí ela, apesar de ter trabalhado bastante na fundação, acabou não entrando com o nome como fundadora naquela ocasião. A Júlia, ela morou em Paris um tempo também, de 1925 a 1931, uma fase em que a escritora já estava mais madura, né? Ela já tinha várias publicações, e nesse momento ela também faz um romance muito bonito, assim, que se passa em Paris. É um romance que eu quero muito ler, tá na minha lista. Inclusive eu quero apresentar esse texto aqui para você, que se chama Pássaro Tonto. Ela escreveu, esse foi o último romance que ela escreveu, e ele só foi publicado póstumo, logo após a morte dela. São 3 histórias que são narradas a um só momento. Uma delas é a representação das agruras de um estado policial marcado pela perseguição política e pela censura. A segunda, o indiciamento de uma sociedade em pleno processo de degradação moral. E a última, o despontar de um novo horizonte de possibilidades em meio a tal degradação. Ela entrelaça esses fios dessas 3 histórias que se refletem uma na outra, e como se fosse um documento de época. É 1934, e ela escreve, se passa em Paris, e ela escreve enquanto ela mora na França, né? Então é bem interessante, vou deixar para você aqui também a indicação, né, de futuramente ler esse romance dela. A fase mais madura, né, mais apurada, depurada dessa escritora brasileira, que não há nenhuma dúvida. Ela é uma das primeiras romancistas brasileiras e é uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Quando se fala em século XIX, o nome dela desponta, né? Tá ali no topo junto com, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, né? Que é um nome que a gente já trouxe algumas vezes aqui no podcast, que são tão importantes para você conhecer. Não à toa, né? Tá entrando nas listas a todo momento. Os números também provam isso, porque ao longo da sua vida, a Júlia publicou mais de 40 volumes, contando ali romance, conto, narrativas de modo geral, inclusive literatura infantil. A primeira publicação dela foi em literatura infantil junto com a sua irmã. Crônicas e artigos, porque ela colaborou demais com a imprensa, né? Era uma jornalista muito respeitada. E o que é muito gostoso é que é sempre com essa linguagem muito leve, muito simples, ao mesmo tempo em que ela levanta uma bandeira muito apaixonante, né? Abolicionista, republicana, ideias feministas, ideias ecológicas. Tudo isso cativou demais os leitores. E nesse quesito ecológico eu puxo do texto a frase: vestido havia tanto tempo guardado que não podia cheirar a sol nem a primavera. Esse é o alerta da Júlia dizendo: use suas roupas, use sua melhor roupa, não deixe guardado. E tem outro exemplo da narrativa muito bom e ecológico, de uma irmã que guardava o seu aroma de flor para a secura da velhice. Isso é cruel, mas é sonhado, né? Eu sempre gosto de trazer de onde veio, né, as pessoas. Inclusive no texto de hoje é muito contundente, porque a gente tá falando de 3 mulheres que nasceram do mesmo útero, como eu falei antes, né? Mas a mãe da Júlia era musicista e pedagoga, se chamava Antônia. E o pai dela se chamava Valentim e era educador e médico, né? E ela nasceu num edifício que era a residência da família, né? Aquela época em que as pessoas nasciam em casa, né? Ela nasceu em 24 de setembro de 1862 no Rio de Janeiro, mas esse lugar onde era a residência da família também era uma escola de moças, que o pai mantinha, porque ele era educador. Então, foi mesmo em casa que ela teve toda a alfabetização, a mãe dela e a irmã mais velha, a dona Adelina, como eu comentei antes, que foi a que publicou o livro de literatura infantil com ela. Elas estudaram música, línguas estrangeiras, leram todos os clássicos possíveis da literatura portuguesa, também da francesa e da inglesa, né? Então ela teve uma convivência diária, assim, com toda essa intelectualidade da época. As pessoas que frequentavam a casa dos pais dela, né, que eram pessoas de destaque na sociedade, e tudo isso foi fazendo essa menina virar essa moça e virar essa mulher, né, que hoje repercute tão importante pra gente. As 3 irmãs, pra mim, mostra 3 estereótipos de mulheres, assim, de uma forma
bem clara. Tem aquela que seguiu o seu caminho, ficou cultivando a sua vida no seu lar, ali junto com os pais, né? Sempre preservando as origens, cuidando de tudo, mudando nada de lugar, né? Até é quando ela fala, se eu trocar um papel de parede, vai ser igualzinho, eu só vou renovar o papel, colocar um papel novo no lugar do anterior, mas com as mesmas... os mesmos detalhes, os mesmos arabescos, enfim, não vai mudar o visual. Isso nos diz um perfil, a enraizada e saudosista. O outro, aquela que saiu, né? É aquela que se desterra. O Walter Benjamin, quando ele cita o narrador, né? Um texto tão importante da literatura que fundamenta as nossas análises literárias, ele fala que existe 2 tipos de narrador, né? Tem aquele que sai. E é essa irmã que vai morar em Buenos Aires, é essa que sai, né? Ela deixa a raiz e ela se desloca. E ela faz uma nova vida num outro lugar, né? E aprende a gostar de todas essas novidades, a ponto de mudar totalmente suas características da infância, né? Que a irmã não reconhece. O que mais dói é o fato dela ter morrido assim, ressentida, né? Porque ela chamou as irmãs com aquela saudade, com aquela intenção de amor, né? De rever. E ela meio que recebeu umas bufetadas na cara, assim. Esse texto nos mostra muita coisa. E tem ainda aquela terceira que valoriza as relações sociais, né? Teve muitos filhos, tem muitos netos, o que ela quer é estar com a família. Esse fluxo, né, de pessoas entrando e saindo da sua casa e da sua vida é o que importa para a terceira irmã. 3 perfis, né, que se entrecruzam e que nos fazem pensar demais, né, sobre a própria vida, né, sobre o comportamento humano. Por isso que esse texto é tão legal, assim, é um conto super bacana de conhecer e de refletir sobre ele. E super atual, eu diria que cada vez mais a gente tem muitas Dona Teresa, tem muitas Dona Lucinda e tem algumas Dona Violeta. Em síntese, é um texto que versa com uma profunda sabedoria sobre o ato do envelhecimento, né? Que nenhum de nós está livre, que todos vamos passar por esse processo, se formos abençoados por isso, né? De poder ter uma vida longeva, mas que vai fazer você olhar lá pro teu passado e pensar qual dessas páginas eu quero reler, né? Dessa vida que eu tive. Qual página eu quero esquecer, nunca gostaria de ter escrito. E aqui no Leitura também chegam pessoas diferentes, praticamente todas as semanas, o que muito nos felicita. Hoje eu vou mandar um abraço especial para um novo apoiador, que é o Diego Massa Ferreira Parente, que enviou um Pix. E também, esse mês, a Elaine Vieira Ferreira e o Evandro Bank fizeram um apoio maior. Então, muito obrigada pelo seu apoio, pelo apoio de vocês, por estarem com a gente. Sempre lembrar que existem algumas formas de você apoiar o podcast. Uma delas é enviando o Pix para leituradeouvido@gmail.com. Você determina um valor, pode ser de um único apoio, pode ser mensal, inclusive programado, como alguns apoiadores fazem. Se você quiser estar conosco sempre, exportar o nosso trabalho, né? Que todas as sextas saem episódios que são disponibilizados gratuitamente. E a segunda forma é apoia.se/leitura de ouvido, o nosso financiamento coletivo mensal. Tem ainda uma terceira forma, que é uma novidade, que é o meu curso Desenrola Seu Storytelling. Se você usar o cupom LDO50, entra na página do curso que tem o link logo aqui embaixo, você vai conseguir adquirir o curso com 50% de desconto e automaticamente vai entrar como apoiador do podcast. Através de um apoio de R$100 mensais contínuo, você também já ganha o curso desde o primeiro apoio. E aí eu faço um apelo para uma apoiadora que fez esse apoio e ainda não tem o e-mail para enviar o seu curso, que é a Marilu Lourenço Rosas. Por favor, entre em contato com a gente. O curso Desenrola Seu Storytelling, lá eu desenvolvo uma metodologia para ensinar você a contar histórias. Eu acredito que qualquer pessoa é capaz de contar uma história. E tem vários elementos. Eu trabalho como a gente grava uma história na nossa cabeça, como que você pode desenvolver sua postura, sua oratória para que a sua história comova as pessoas, como que as emoções são ativadas através das histórias.
entre tantas outras coisas. Marcadores narrativos que fazem a pessoa prestar atenção naquilo que você está falando, no começo, no meio e no fim, em todos os momentos. E é claro, a tão famosa jornada do herói, né? Eu faço uma aula prática, né? Demonstrando todas as fases da jornada do herói. Então, o ato de contar uma história envolve muitas coisas. E no Desenrole Seu Storytelling, eu vou falando de cada uma delas. Além disso, lá tem o Desafio Desenrole, onde eu coloco vários produtos culturais que vão reforçar o conteúdo daquela aula. Livros, filmes, podcast, música e etc. Onde eu indico para você, eu dou o caminho, eu pego na sua mão para fazer você mergulhar nesse universo das histórias e conseguir, assim, levar isso para sua vida, pessoal, profissional. É desenvolvimento de toda forma, desenvolvimento pessoal e profissional, através do curso Desenrole Seu Storytelling. E tá com um precinho muito bacana, porque a gente quer fomentar, né, fazer o curso rodar para esse recurso vir pro podcast. E ajudar, né, com que a gente consiga todas as semanas seguir publicando esses episódios. Então apoie pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, pelo financiamento coletivo, apoia.se/leitura de ouvido. Tem ainda a opção de você comprar o meu livro Trincas no site da editora Penalux, e você pode comprar o curso Desenrole Seu Storytelling. Tudo tá aqui no link da bio, embaixo aqui na descrição. E os nossos produtores executivos são Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz, do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Diego Massa Ferreira Parente, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Bank, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Kelly Torquato, Leandra Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Nazareno Nascimento Félix, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Todos os nossos produtores executivos, todos os nossos apoiadores recebem como recompensa o estudo em primeira mão, que é um e-mail muito personalizado que vai todas as semanas para o nosso apoiador, com informações sobre o autor, a escola literária, análise daquele texto, tudo que eu escrevo semana a semana, e a arte de capa desenvolvida pelo Lucas, que é tão especial também. São 2 recompensas. Alguns apoiadores têm como recompensa também ganhar o curso Desenrole Seu Storytelling, portanto não perca tempo. Olha aqui os nossos links, escreva pra gente no leituradeouvido@gmail.com. Nos apoie, nos dê suas ideias, vamos trocar informações e fazer com que o podcast cresça cada vez mais. Aliás, nas últimas semanas a gente tem sido arrebatador nos top charts arts. Eu tô muito feliz com esses resultados. Na Apple Podcast, ontem não vou falar isso, né, porque você tá escutando sei lá que dia, mas nesta semana, da metade de julho, nós ocupamos o lugar 22º, 23º e o 18º entre todos os podcasts de artes ouvidos no Brasil. Está em 22º entre os mais ouvidos do Brasil. E tem uma série de episódios em destaque que estão sendo muito ouvidos. Isso é muito legal porque a gente vive uma retroalimentação de tudo que a gente produz e debate, traz aqui para os microfones, né? E vai tendo esse retorno das pessoas que seguem escutando os episódios e reescutando, e eles voltam de novo para os tops como os mais ouvidos. Alguns, como o conto Inventor de Flor Bela Espanca, é o que está nesse momento entre os destaques. O Arthur Conan Doyle, um conto do Sherlock Holmes que se chama As Faias Cor de Cobre, também está neste momento nos destaques.
A Cartomante de Machado de Assis, a reedição que a gente lançou neste ano. Diversos outros do Machado sempre entram, aqui estão sendo reescutados, entre tantos outros. Então, o que eu tenho que soltar aqui é só gratidão a vocês por estarem conosco, a compartilharem, fica sempre o pedido, compartilhe o podcast, né? Sabia que um dos índices onde o podcast mais é enviado é por WhatsApp? Então você pode fazer isso também, né? Além de ir lá no canal do YouTube, @leitura de ouvido. Inclusive, por falar nisso, mudou na caixinha do Spotify a forma de você interagir com a gente. Agora não é mais interação, é comentário. E nós podemos responder. Eu notei no começo dessa semana que eles estavam com um probleminha técnico. Tinha sumido tudo. Até tivemos pessoas que entraram em contato. Nossa, tudo que eu escrevi lá, não tô vendo nada. Mas agora parece que tá entrando. Mas é muito legal, sabe? Sempre é um dos pontos que nos incentiva a ir adiante. Ler cada frase, né? Cada palavra, cada tirada que vocês colocam pra gente. Então, muito obrigada. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.